A SADC foi criada com objetivos de se promover o crescimento e o desenvolvimento da região, fundamentalmente da África Austral. A questão, por exemplo, relacionada com a perspectiva econômica da região é o acento tónico, pelo menos essa é a dimensão mais importante que foi tida na altura em que foi constituída a SADC. É uma organização com perspectivas interessantes, muito positivas. Aliás, se olharmos para o seu objetivo, eu julgo que é muito importante e eu pessoalmente enalteço essa iniciativa que a SADC teve naquela altura. Agora, o grande calcanhar daqueles, ao longo desses anos todos, tem sido exatamente a disparidade ou sentido assimétrico que muitos estados têm estado a atravessar. Angola e a República Democrática do Congo continuam a ser, não digo os estados com maior dificuldades, mas pelo menos são aqueles que não integraram a zona livre de comércio. E isso é preocupante. Em termos de ganhos, tem sido evidente. Por exemplo, temos a questão da carta de circulação, a carta de condução, melhor dito. Esta concorre positivamente para maior circulação, fundamentalmente dos automobilistas. Isso já é interessante. Agora, a grande dificuldade tem sido a questão da integração. Integração aqui no sentido de os Estados cumprirem com aquilo que está plasmado para além do aspecto econômico. A maior parte da circulação, apesar de ser livre, mas há dificuldades, não há facilidades no sentido literal da expressão. Temos alguns estados ainda com problemas político-militar, o caso da República Democrática do Congo, o caso de Moçambique, por exemplo. Temos a questão das infraestruturas, que continuam a ser um grande problema, a questão das estradas. Regiões como de Angola são muito difíceis de serem circuladas, estradas muito difíceis, enfim, esburacadas, e assim fica muito complicado discutir a questão da integração. O outro elemento que, na minha opinião, que não tem estado a ajudar é a questão da língua. A língua inglesa é importante, pelo menos é tida como a língua comum, e a maior parte não diria, muitos estados a nível da nossa região têm essa dificuldade, como é o caso de Angola, por exemplo, em que não consegue se afirmar do ponto de vista da língua inglesa. Claro que não é a sua língua oficial, muito menos o seu povo tem esta língua como língua materna, aí fica complicado. Eu penso que o inglês tem que se ter em conta e alguns estados estão com dificuldades neste domínio. Portanto, penso que, olhando para as perspectivas, os objetivos, estamos mais ou menos conversados. Para o que nós queremos é que haja maior praticidade daquilo que tem se defendido. União, de facto, que haja maior incentivo, fundamentalmente nas áreas tidas como extremamente importante, que é a questão da agricultura. Esta reunião que acontece em Luanda tem como pano de fundo o capital humano e a industrialização. E pronto, o nosso capital humano é muito paupérrimo, muito pobre, não consegue se posicionar, não consegue se afirmar. A nossa qualidade de ensino continua a ser um grande problema. E, consequentemente, a questão da indústria. A indústria tem que ter como base a agricultura, tal como disse Agostinho Neto, ex-presidente da República de Angola. E me parece que queremos sim industrializar, mas sem ter em conta a pedra angular ou de toque que vai fazer da indústria aquele elemento importante, que é a agricultura. E aí temos investimentos muito pequenos e alguns casos inexistentes, aí fica, na minha opinião, ficará extremamente complicado. Eu penso que a SADC, não obstante a tudo, toda a sua ambição, precisa de investir fortemente na ciência, na técnica, na questão da moral também é fundamental, e eu penso que se nós conseguirmos fundamentalmente colocar em prática a maior parte desses enunciados que eu fiz referência, estamos em condições de discutir integração, pelo menos para começar. Aliás, a SADC já vem lá dos tempos, já era momento de começarmos a ter resultados, pelo menos positivos, mas até agora, infelizmente, determinados estados estão com problemas enormíssimos para se afirmar. Moçambique, por exemplo, faz parte do top 10 dos países mais atrasados e mais pobres a nível do continente africano. Países como o Congo Democrático estão em guerra permanente.
e a África do Sul é o motor, mas está com problemas enormíssimos por causa das questões assimétricas. Prontos, Angola é aquele país que muito se espera, que ainda não deu o tiro mais importante para se autoafirmar, seja internamente como a nível externo.